E o título da palavra de hoje chama Sede Santo, porque Santo é o Senhor. A gente tem visto, assim, várias igrejas, nessa caminhada com o Senhor Jesus já há tantos anos, que santidade, muitas das vezes, não é pregado dentro da igreja. É pregado prosperidade, é pregado bênção na vida familiar, é pregado cura, libertação, restauração. É pregado intimidade com o Senhor Jesus, mas não tem como ter comunhão com o Senhor Jesus se nós não estivermos andando em santidade. Né? E santidade trata-se de uma separação e renúncia daquilo que é impuro. Se eu quero ser santo, eu tenho que me abster de tudo aquilo que me afasta de Deus, de todas as obras impuras, de todo o pecado, de tudo aquilo que me afasta cada vez mais do Senhor, porque Deus não é somente santo, Ele é a própria santidade, e nele não há mancha, não há mácula, não há pecado, e Deus não compactua com o pecado. A santidade de Deus é imutável, ou seja, Deus não muda. Deus não faz como nós homens, que muitas das vezes barateamos a nossa fé, muitas das vezes a gente barateia a nossa fé, muitas das vezes a gente aceita o pecado por causa de algo que nós achamos que é o melhor para nós, algo que nós queremos, e aí a gente barateia a nossa fé. E nós não podemos fazer isso, porque, igual eu disse, Deus é imutável, Deus não compactua com o pecado, Ele não compactua com a prática do pecado. Todos nós somos pecadores, cada um de nós somos pecadores. O que nós não podemos fazer é viver na prática do pecado. Tem gente que vive na prática da prostituição, tem gente que vive na prática da fofoca, da mentira, da pornografia. Isso é pecado. E nós temos que ser o quê? Vigilantes. Quando Jesus desceu lá do monte e falou com eles, vigiai e orai, Ele não falou orai e vigiai, Ele falou vigiai e orai, porque nós temos que ser vigilantes, temos que estar atento ao que está acontecendo conosco. A gente tem que estar atento para observar aquilo que pode estar nos arrastando para o inferno, porque uma vez nós somos libertos pelo sangue de Jesus, e nós não podemos querer ser escravos novamente do pecado. Isso não pode ser uma coisa que o cristão, e eu falo cristão, não é aquele que segue o cristianismo, é aquele que segue a Jesus, verdadeiramente, não pode aceitar. E esse tema santidade na igreja é um tema bastante complexo, porque se remete muito ao moralismo, e moralismo não é moralidade. Moralismo é uma coisa falsa, um falso moralismo, uma falsa moralidade. O que são valores morais? São os preceitos e valores que a Bíblia ensina, como que nós devemos agir e proceder, como deve ser a nossa caminhada. Então, e Deus nos manda ser santo. Abram, por favor, lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Tem muita água aqui, irmãos, porque como eu estou de aparelho, eu tenho que estar bebendo muita água, porque seca muito rápido a boca. 1 Pedro, tem 1 Pedro, pastor? Tem 1ª, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, leia mais a Bíblia. Vamos lá então, 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Palavras do nosso Senhor, sede santo, porque eu sou santo. Então o Senhor está exortando, está ensinando, está nos chamando para sermos santos, para vigiarmos as nossas atitudes, para estarmos sempre nos policiando. Claro que nós nunca chegaremos ao nível de santidade de Jesus, ao nível de santidade de Deus, ao nível de santidade do Espírito Santo, nunca. Mas nós temos que ser o quê? Santos. Então, nós sempre temos que estar, igual eu falei anteriormente, lutando contra o pecado. Se for preciso, nós temos que matar um leão por dia,
para sermos santos. E nós temos que ter essa luta, só que o Senhor é Ele quem nos dá força para resistirmos aos pecados, é Ele que nos dá força para resistirmos às tentações. Então nós, irmãos, me desculpa eu falar assim, mas nós não temos desculpa para cair no pecado. Não temos. Porque nós servimos aquele que outrora morreu na cruz, deu a sua vida, o Deus invisível, Criador de todas as coisas, se fez homem, se tornou visível, e a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, mas que nele não havia pecado, ele não se manchou com o pecado da humanidade, mas em tudo ele foi tentado, e mesmo assim ele resistiu. E foi obediente, igual a Bíblia fala, obediente à morte de cruz, e morreu por nós. Morreu por aquele, imagina o Deus, Criador de todas as coisas, morreu por nós, um ser tão pequenino, perante toda a glória dele. Olha o tanto que ele nos ama. Então nós não temos desculpa para cair no pecado, mas mesmo assim, se nós ainda cairmos no pecado, nós temos o nosso Senhor para nos salvar. Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Amém? Em Isaías 6,7, não precisa abrir não, só se você quiser, Isaías 6,7, o profeta Isaías, a visão que ele teve do chamamento dele. Quando o anjo veio, tirou lá do altar de Deus, lá no céu, a visão que ele teve, tirou uma brasa e tocou a boca dele e diz assim, ó, os teus pecados estão perdoados, tuas iniquidades, teus pecados. E veja que quando ele foi tocado ali por aquela brasa viva na boca, todos os pecados dele foram perdoados. Só que hoje quem toca em nossas vidas não é mais uma brasa viva, é alguém que é maior do que essa brasa viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A própria santidade toca em nossa vida e nós nos tornamos santos, porque aonde Deus toca, também se torna santo. Cada um de nós aqui somos santos sim, santos mesmo no meio do pecado, mesmo nós sendo pecadores, nós somos santificados, porque a gente vai ver algumas atitudes que nós temos que fazer para que nós sejamos santificados pelo Senhor. Buscamos a santidade, mas quem nos santifica não são as nossas atitudes, a nossa santificação vem do Senhor Jesus, é Ele que nos santifica. Então não barateie a sua fé, não mude seus valores cristãos, não aceite, dá o jeitinho brasileiro, ainda sabendo que é errado. Não faça isso, porque você carrega, não o nome de Cristo na sua vida, mas você carrega o próprio Cristo, através do Espírito Santo dentro de você. Você não vai estar envergonhando somente o nome da igreja, Lagoinha, ou cristão, evangélico, não. Você vai estar envergonhando o nome de Cristo, porque você carrega Cristo dentro de você. Essa palavra, irmãos, está sendo mais dura assim, é uma palavra que Deus veio falando comigo a semana inteira. Santidade, santidade, santidade. E eu também me incluo nesse aí, porque santo, santo, santo é só o Senhor. Mas eu também tenho as minhas lutas diárias para buscar a minha santidade. Eu tenho que me abster de pensamentos, de atitudes, para me santificar dia após dia. Não pense você que pastor não tem problema, que pastor é isento de tudo quanto é errado, tudo quanto é seta do inimigo. Não. Não, somos como vocês. E nós temos também que ter a nossa luta diária contra o pecado. Abram, por favor, lá em Atos 3,19. Vamos ver a primeira atitude que a gente tem que ter. Atos 3,19. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Olha o que Lucas escreveu, porque Lucas escreveu o livro de Atos. Olha o que Lucas escreveu: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, a primeira atitude que nasce no nosso coração, que é gerado pelo Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o arrependimento. Se eu não me arrepender, se eu não
ser criado dentro de mim uma vergonha, um constrangimento por algo de errado que eu fiz contra o Senhor, porque o pecado não é contra o homem, não é contra outra pessoa que você fez, é contra Deus. Se você não gerar esse arrependimento dentro do nosso coração, não tem como se converter ao Senhor. O arrependimento vem antes da conversão, e não a conversão antes do arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso é a cabeça pesada, a consciência pesada. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas depois a pessoa acaba voltando na prática de novo daquilo. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é um sentimento verdadeiro, de vergonha. Sabe quando você vai na igreja, você senta assim, todo envergonhado por algo que você fez? E o pastor começa a pregar e você olha para o lado. Será que alguém contou meu problema para ele? Será que ele está falando para mim? Amém, irmãos. Se você está se sentindo assim todos os cultos, é porque o Senhor está falando ao seu coração. É porque o Senhor quer te mudar, moldar o seu caráter, quer te mudar, quer te transformar, quer te renovar. E Deus fala conosco. Então nós temos que ter esse sentimento de arrependimento. O arrependimento, ele cria um verdadeiro nojo por aquilo que você faz. E ainda que venha novamente a vontade de praticar algum pecado, você fala, não, em nome de Jesus, eu me arrependi disso, eu não aceito essa seta do inimigo na minha cabeça, no meu coração, eu não aceito. Eu não aceito. E aí se cumpre lá na palavra de Deus, que Ele vai nos dar força para resistirmos às tentações. Então o primeiro passo do cristão é o arrependimento. O arrependimento, que o Espírito Santo nos mostra que nós estamos errados. Todo cristão que está aqui, que já tem uma vida, uma maturidade espiritual, sabe, quando a gente vai fazer alguma coisa errada, a gente sabe que está fazendo algo de errado. Nem que seja uma coisinha pequena. Igual eu falei, o jeitinho brasileiro. Nós sabemos que estamos fazendo algo errado. Não é verdade? E por que nós continuamos e fazemos? É aí que nós temos que parar. Na hora que vem a oportunidade, não tem um ditado que fala que a oportunidade faz o ladrão? Isso não serve para nós, porque nós não somos ladrão, nós não servimos ao inimigo, nós servimos ao Deus poderoso, Criador de todas as coisas, ao Deus que morreu por nós numa cruz, que cada gotinha do sangue dele está sobre a vida de cada irmão que se encontra aqui. Então é nesse momento que nós temos que falar, chega, basta, eu não quero mais. Eu não aceito mais viver no pecado. Mas pastor, eu não consigo ter o arrependimento. Vamos então estar orando ao Senhor e falar, Deus, eu preciso que seja gerado no meu coração o arrependimento. E eu tenho certeza que Deus vai te dar o arrependimento no seu coração. Ele vai te dar o arrependimento. E aí você vai se sentir tão constrangido perante a Deus, mas é um constrangimento tão gostoso, que é o que eu vou falar mais para frente aqui, tão gostoso que vai falar assim, glória a Deus pelo Senhor que eu sirvo. Abram, por favor, lá em Coríntios, capítulo 7. Hoje eu estou igual o pastor Márcio, né? Só que o pastor Márcio a gente não consegue acompanhar ele, que ele é rapidão, né? 2 Coríntios 7. Segunda Coríntios 7, 9. Amém? Diz assim, agora me alegro não porque fostes contristados, que significa tristeza, tá, irmãos? Mas porque fostes contritados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis, porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Então a tristeza que vem do Senhor, gerado pelo arrependimento, é uma tristeza gostosa, uma tristeza boa, porque é uma tristeza que nos leva à convicção de termos que abandonar o pecado praticado e nos voltar ao Senhor.
de escolhermos servir a Deus. E essa tristeza nos leva ao arrependimento. Esse arrependimento nos leva ao perdão de Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós somos santificados e salvos pela graça e misericórdia de Jesus. Então veja que até para a nossa salvação o arrependimento é fundamental. Sem arrependimento não há conversão. Sem arrependimento não há santificação. Sem arrependimento não há salvação. E eu creio que todos estão aqui querem ser salvos. Então vamos nos arrepender de todas as obras más que nós praticamos. Esse arrependimento é o primeiro passo para a santificação. Eu não posso viver, irmãos, querer continuar vivendo uma vida pecaminosa. Uma vida à mercê do inimigo. Porque se eu vivo de acordo com o que eu quero, do jeito que eu não estou fazendo a obra de Deus, porque o servo, ele obedece ao Senhor que ele está servindo, ao seu mestre. E se a pessoa não é servo de Deus, ela é serva de quem? Do inimigo. Se ela não serve à vontade do Senhor, ela não pratica as boas obras, ela não busca se santificar, se ela peca, ela não se arrepende, se ela não pede perdão, ela não libera perdão às pessoas, que eu também vou estar falando aqui, o que acontece? Ela não está fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia fala que não tem como servir dois senhores, porque se eu sirvo um, eu agrado um e desagrado o outro. Existe uma palavrinha, chama livre-arbítrio. Eu vou na teologia de Agostinho, que foi o maior teólogo que o mundo já teve até hoje. Ele não fala livre-arbítrio, ele fala servo-arbítrio, porque nós fazemos aquilo que o nosso Senhor manda. Ah, mas eu tenho livre-arbítrio, escolher, beleza. Se eu escolher Deus, eu estou com Deus, eu vou servir a Deus. Se eu escolher o diabo, eu vou estar servindo ao diabo. Então, a palavrinha eu não gosto muito de livre-arbítrio, eu gosto de servo-arbítrio. E ele faz uma analogia à questão seguinte: imagina um cavalo. O cavalo, forte, poderoso, vai para onde o cavaleiro guia. Onde que o cavaleiro guiar, puxar, ele vai. Se nós soubéssemos a força que nós temos através de nosso Senhor Jesus Cristo, acabou. Nós teríamos o poder, através de Jesus, de mudar o mundo. De mudar o mundo, de mudar a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade. Então nós temos que querer o quê? Servir ao Senhor. Se não foi gerado essa dor no seu coração pelo pecado, contra o pecado, para destruir o pecado na sua vida, lá em João 16:8 fala que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, irmãos, peça a Ele. Peça ao Espírito de Deus. Fala: Senhor, eu não posso, eu não tenho força por mim, eu não consigo por mim só, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor gere no meu coração essa boa tristeza que eu li aqui no 2 Coríntios 7. Essa boa tristeza, essa vergonha que me leva ao arrependimento, que me leva à salvação. Outra coisa, irmãos, que nós temos que fazer, outra atitude que nós temos que ter, abram por favor lá em Hebreus, capítulo 4. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Ou seja, a palavra de Deus tem o poder para quebrar tudo na nossa vida. A palavra de Deus nos revela em que nós estamos andando errado, o que nós estamos fazendo de errado e como resolver determinado problema. A palavra de Deus, irmãos, tem que ser lida todos os dias.
Todos os dias nós temos que estar lendo a palavra do Senhor, porque ela penetra no nosso coração, lá no íntimo. Quantas vezes a gente lê algo aqui na Bíblia, a gente fica com vergonha e fala, nossa Deus, agora eu vou me consertar. E você bate o joelho no chão, se arrepende, ora, e você sabe que Deus te perdoa, e você se torna livre daquele pecado, livre daquele grilhão, por ler a palavra de Deus. Eu conheço casos na penitenciária que pessoas se converteram, eu tive até na outra igreja que eu passei, se converteu pela leitura da Bíblia. Ganhou a Bíblia lá na igreja, lá e começou a ler. E falou, não, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma nova criatura. E depois a igreja veio e começou a fazer um trabalho lá de discipulado, e a pessoa se converteu e batizou dentro da cadeia. E se tornou um instrumento do Senhor dentro da cadeia. Olha que maravilha. Como que o Evangelho quebra barreiras. Como que o Evangelho não faz acepção de pessoas. Como que o Senhor Jesus consegue abraçar tudo quanto é tipo de classe social, raça, cor, sexo. E hoje o cara foi muito usado na cadeia, hoje ele está solto. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Servo de Deus. Então, a leitura da palavra tem que ser diária, porque é ela que vai revelar os nossos erros, é ela que vai falar conosco. Sabe quando você está triste, angustiado, e de repente você fala, eu vou ler a palavra de Deus, e você abre e se sente renovado, fortalecido, se sente avivado, pode-se assim dizer, porque a palavra de Deus, ela é viva e concede vida. A palavra de Deus, ela produz fé. Ela gera fé nos nossos corações, ela é luz em meio às trevas, é a luz do Senhor Jesus com as trevas dentro do meu coração, que ela entra e é capaz de trazer vida, de vivificar, porque ela é viva. Tudo que Deus queria nos falar, está na palavra de Deus. Ela nos ensina, nos exorta, nos consola e nos repreende. Ela é o alimento espiritual para a nossa vida. Se você ficar sem comer, para de comer. Não vou comer e nem beber água. Não é jejum que eu estou falando, fala assim, parar. Daqui a alguns dias você vai estar tão fraco que você vai estar doente. Continua sem comer, sem se alimentar, o que vai acontecer? Você vai morrer. Assim é a nossa vida espiritual. Se você não tem o hábito da leitura diária, você se torna fraco espiritualmente. Você se torna à mercê das influências do inimigo. Você não adquire a força espiritual necessária para você rebater aquelas setas que o inimigo fica jogando. Igual fala lá em Salmos, lá, a seta que voa de dia e de noite. As setas que o inimigo solta, joga. Se você não lê a palavra todos os dias, quando alguém chegar para você, alguém quebrado, destruído, você não vai ter o que falar para essa pessoa, porque você não tem conhecimento da Bíblia. E aí você fala assim, nossa, eu oro todos os dias para ser instrumento de Deus, para Deus me usar como instrumento de conversão, mas se você não se alimenta espiritualmente, você se torna um doente espiritualmente. E como que um doente cuida de outro doente? Eu já trabalhei com casos de libertação que a pessoa possessa usou a palavra da Bíblia para falar comigo. Usou a palavra. Só que eu tinha conhecimento da palavra. E eu rebati. Quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo usou. Mandando ele se atirar, usou uma palavra, se eu não me engano, acho que está lá em Salmos, sobre da pedra, para tropeçar em pedra alguma, porque dará ordem aos teus anjos para que não tropece em pedra alguma. O que acontece? Falou, pula daqui, Jesus. E o Senhor rebateu com a palavra também. Então veja que a palavra ela não somente nos fortalece espiritualmente, mas ela é um nosso escudo. A palavra, ela nos dá o quê? Instrumentos de batalha no mundo espiritual. Porque muitas das vezes o cristão não se preocupa que tem uma batalha no mundo espiritual. Nós hoje estamos aqui vivos porque o Senhor tem nos dado, tem nos libertado, nos dado livramento
Todos os dias. Talvez você está viajando a serviço de avião, era para o avião, ó, cair. Às vezes era para ser atropelado aqui, quase em frente à igreja, mas o Senhor fechou o sinal lá atrás, e você nem sabe. Era para você passar por uma rua, você fala, não, hoje vou fazer um caminho diferente, e passa pela outra. Talvez ali você seria assaltado. Então Deus nos guarda e nos fortalece todos os dias, e a palavra de Deus é o nosso escudo. É o nosso escudo. Porque se nós temos conhecimento, lemos ela diariamente, nós não somos enganados, não somos levados por vãs doutrinas, vãs teologias, teologia da prosperidade, da libertação e outras teologias aí que prometem 1001 coisas, que fazem 1001 magia, vamos dizer assim, que faz vale de sal, não sei o que, tá, que ele tem todo. Você não é enganado, ninguém te engana. Pode subir o maior pastor do mundo aqui, que você vai falar assim, opa, ele está falando besteira. Isso não está na Bíblia, isso não condiz com o que a Bíblia diz. Mas se você não tem conhecimento, sabe, quando eu falo você, eu estou me incluindo, tá, irmãos? Sabe o que você vai falar com ele? Amém, glória a Deus. Já dei esse exemplo aqui, vou dar o exemplo de novo. Quando a pessoa chega e fala assim, mas na Bíblia fala que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Quem já ouviu isso aqui? Olha lá em Jó, acho que é Jó 41, 42. Lá está falando que diante do crocodilo, crocodilo do Nilo, alguns falam Leviatã, se referindo a uma entidade da mitologia lá judaica, fala o seguinte, que ele é tão destruidor, que até a tristeza salta de alegria. Em que sentido? Que até a tristeza fica feliz com o poder destruidor do crocodilo. Porque ali Deus estava falando com Jó o seguinte, Jó, você não é ninguém, você não consegue nem dominar o crocodilo? Depois você lê lá. E aí você fala, amém. Sério, né? Por isso que nós temos que nos alimentar diariamente da palavra. Em Mateus 4:4, está assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se alimente da boca de Deus, do alimento que sai da boca de Deus, meu irmão. Todos os dias, come, deguste a palavra do Senhor, saboreie a palavra de Deus. Leia ali, não entendeu? Volte, leia de novo, peça ao Espírito Santo para que te dê entendimento. Em Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, a palavra de Deus tem o poder de trazer fé. A fé que cura, a fé que liberta, a fé que transforma, a fé que te dá confiança no Senhor Jesus Cristo, mesmo em meio a toda a tribulação que você possa estar passando na sua vida. Sabe aquela certeza de que você vai vencer? Palavra de Deus. Abram, por favor, lá em Lucas, capítulo 5. Lucas 5:16. Antes da continuidade em Lucas 5:16, tem uma coisa que prende o cristão em todos os sentidos, que chama mágoa. Você pode até se arrepender do pecado, mas se você também não liberar perdão para aquele que te magoou, de nada resolve. Isso é bíblico. Lembra da passagem do rei, lá do cara que foi preso porque devia ao rei? E o rei perdoou a sua dívida? E depois, ele saindo dali, ele encontrou um conservo, que era o servo dele, e ele cobrou a dívida e jogou ele na prisão? É a mesma coisa conosco. Eu tenho que liberar perdão, independente do que a pessoa tenha feito comigo. Ah, pastor, mas o trem foi muito grande. Bate o seu joelho no chão e fala, Deus, me ensina a liberar perdão, muda o meu coração. Muda. Porque com certeza o que essa pessoa te fez, não chega nem aos pés do que nós fazemos todos os dias contra o Senhor Jesus.
os pecados que nós praticamos contra Deus. Aprenda a liberar perdão. Não é fácil, mas peça a Deus, e Deus vai te dar força também para liberar perdão. Então, lá em Lucas 5,16 diz assim, cadê aqui? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A outra atitude é oração e jejum. Aqui está falando a respeito de Jesus. O maior exemplo que nós temos de oração chama-se Jesus Cristo. O tempo inteiro ele orava. Ele orava sozinho, ele orava em grupo. Quando ele foi lá em Lázaro lá, ele olhou para o céu e falou assim, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque me ouviste. Obrigado, Pai, porque me ouviste. Então eu creio que naquele intermédio que ele vinha caminhando, ele vinha orando, conversando com Deus em pensamento. E Lázaro foi ressuscitado. Jesus chorando ali no Getsêmani, de modo que as suas lágrimas caíam lá na terra como se fossem gotas de sangue. É um exemplo de oração. Ele orava o tempo inteiro. Ele foi esse maior exemplo. E agora, por que nós não oramos diariamente? Você não precisa ficar 24 horas por dia orando. Senhor, em nome de Jesus. Não. Mas ore ao longo do dia com o Senhor. Tire um momento entre você e Jesus. Porque a oração, irmãos, gera intimidade com o Senhor. A oração gera essa intimidade que traz a santificação de Jesus. Essa oração nos dá força para resistirmos aos pecados também. Essa oração nos dá o quê? Dentro da gente, nos dá força para enfrentar qualquer problema. Sabe quando você chora a noite inteira, você ora, está passando por um problema, e no dia seguinte, você acorda com as forças renovadas? E o dia anterior você tinha orado a Deus? Eu falo com os irmãos, eu acho que eu já falei aqui também, mas na outra igreja, quer conversar com Deus? Deus não liga para palavras bonitas, não. Deus não quer que você chegue perante a Ele e fale uma oração maravilhosa, daquela que quem ouvir vai até chorar, não. Deus se agrada de sinceridade. Não é o que sai da minha boca, é o que está dentro do meu coração. É isso que agrada a Deus. Eu falo com os irmãos o seguinte, puxa uma cadeira e fala assim, Senhor, senta aqui, vamos bater um papo. Senta aqui. Senta na sua cama e fala, Deus, vamos dialogar, vamos conversar. E converse com Ele, meu irmão. Você pode conversar com Ele falando, você pode conversar com Ele em pensamento, pode ser na hora do louvor, não importa, mas ore ao Senhor. Ore, converse com Ele, exponha a sua vida, ainda que Ele conheça a sua vida mais do que você mesmo, exponha a sua vida para Ele, converse, se entregue, derrame lágrimas perante ao Senhor, desenvolva intimidade com o Senhor Jesus. Nós ouvimos muito jargão no meio cristão, quando fala, nossa, aquele homem ali, ou aquela mulher é uma pessoa íntima mesmo de Deus, mas vai ver a vida que ela leva, é uma vida de oração. É uma vida de oração. Eu sou meio conservador em algumas coisas. Sou meio conservador. Para mim, a santidade não vem se não tiver oração. Nós não conseguimos a santidade se nós não estivermos em oração. Se nós não estivermos diariamente ali conversando. Quem aqui é casado, levanta a mão, por favor. Tá, você que conheceu seu esposo ou a sua esposa, como que você desenvolveu o relacionamento? Não foi conversando? Primeiro foi aquela olhadinha, né? Tal, aí depois aquela aproximação. Mas depois que aproxima, não tem um diálogo, não começa a conversar, não liga e aquela coisa toda. Hoje em dia manda o WhatsApp, né, pastor José? Hoje é tudo assim, né? Manda o WhatsApp, papapá, aí fica lá, ai, desliga você, não, desliga você, não, desliga você. Não é verdade? Também já passei por isso quando eu conheci minha esposa. Entendeu? Então, o desenvolvimento dessa intimidade, desse conhecimento entre vocês, é a mesma coisa com Jesus. É a mesma coisa. A oração, a conversa, a sinceridade das suas palavras. Quanto mais eu oro, mais íntimo de Deus eu me torno. E quanto mais íntimo, novamente, eu falo, mais eu sou santificado pelo Espírito de Deus. Mais eu me torno
próximo a Jesus, mais eu me torno a fisionomia próxima de Jesus, igual quando fala a Bíblia, a luz de Deus, a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo, eu já falei isso aqui antes. Sabe quando a pessoa é íntima de Jesus, que você bate o olho e fala assim, eu acho que aquela pessoa é crente. Não é assim que nós falamos? Eu acho que ele ou eles são. Aí você vai conversar e realmente são? Porque nós nos tornamos parecidos espiritualmente assim, falando com Jesus. Nós temos a luz de Jesus brilhando na nossa face, na nossa vida. Nós somos luz aonde nós formos. E a pessoa fala, nossa, eu gostei tanto de conversar com você. Nossa, você fez uma oração para mim, eu estou tão bem. Porque nós somos a luz do mundo. Então, ore ao Senhor, ore. Outra coisa também é o jejum. Jejum, a pessoa fala, vou fazer jejum de televisão. Isso não é jejum, isso é propósito. Jejum é de coisa de comer, é água e alimento, é o que nos mantém vivo. Isso é jejum, o resto é propósito. Vou ficar sem internet, vou ficar sem WhatsApp, vou ficar sem televisão, vou ficar sem comer fígado, batata, qualquer coisa. Isso é propósito. Jejum é água, suco, né? Tudo derivado de água e alimento que nos mantém vivo. É uma forma de você se humilhar perante a Deus. É uma forma de você falar assim, Deus, eu abstenho dessa minha vontade, eu abstenho da minha carne para te servir, para estar na presença do Senhor, para estar diante de ti. Só que o jejum sempre está ligado à oração. Eu posso estar em oração, mas não em jejum. Mas se eu estou em jejum, eu estou em oração. É verdade? Todo mundo, quando vai fazer jejum, fica orando. Fala, vamos fazer jejum de 3 dias. Jejum, fica orando. Então, ore, faça jejum cada vez mais. Se entregue cada vez mais para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não fique um crente acomodado que vem na igreja só para ouvir o pastor pregar, ouvir um louvor maravilhoso, sair daqui assim, nossa, hoje eu fiz a minha parte, que foi na igreja. Não. Venha para a igreja buscar intimidade com o Senhor, buscar se converter todos os dias, buscar todos os dias a sua santificação. Deus, eu quero ir na igreja hoje porque eu fiz isso de errado, eu quero que o Senhor me perdoe e eu quero me santificar. Eu quero ser santo porque santo é o Senhor, eu quero ser servo, eu quero ser usado pelo Senhor, mas primeiro me muda. Muda o meu coração, muda o meu jeito de ser. Dai-me força, me ensina, me exorta, me repreende. Meu irmão, não tem coisa mais prazerosa do que quando a gente vem na igreja e a palavra vem certinho para nós, assim, ó. Tá. Você fala, nossa, isso é para mim. É para mim. É Deus falando. É Deus falando. Porque Ele nos ama e Ele exorta, repreende, ensina. Ele ensina. Então vamos buscar a santificação, não vamos querer ficar esse tempo inteiro buscando coisas materiais, buscando outras coisas que não seja o Senhor Jesus, porque eu fazendo isso, eu acabo colocando prioridades acima de Jesus, e Jesus é a prioridade máxima, amar a Deus acima de todas as coisas. Qual que é a prioridade na sua vida? Não estou falando que você não possa e não deva fazer planos, não é isso. Faça planos, faça projeto e lute pelos projetos para você conquistar. Mas lembre-se que quem está acima da sua vida é Jesus, que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Da sua própria vida, da sua família, dos seus sonhos, dos seus projetos, do seu trabalho, da sua família, dos seus filhos. Abraão ia sacrificar lá o filho dele, Isaque, por amor a Deus. Ele amava Deus acima de todas as coisas. Ainda que ele teve o filho dele, já bem velhinho, ele e Sara já tiveram bem velhinho, o único filho, ele foi lá para fazer aquilo que Deus mandou, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Agora eu te pergunto, e se Deus te pedir algo muito grande? Você está disposto a abandonar isso para seguir a Deus? Para fazer o que Ele te manda? Você já parou para pensar isso? Já parou para pensar? Dependente do que seja. Não estou falando que Deus vai pedir você para sacrificar seu filho. Não é isso.
tá? Mas algo que você tenha, ou que você queira fazer, e se Deus falar assim, olha, eu quero que você abandone isso tudo para me seguir. Será que você vai ter a coragem de largar tudo que você tem, tudo que você é, para servir ao Senhor Jesus? Ou você vai fazer como fez o jovem rico? Ai, Senhor, mas eu tenho tantas posses, eu oro, eu jejuo, dou dízimos e ofertas. Mas na hora que Jesus falou, tudo que você tem, vende, vende. Dá tudo aos pobres e siga-me. Siga-me. E aí? Ele seguiu? Não seguiu. Você está disposto a seguir Jesus quando você fala, Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Você está fazendo um pacto com o Senhor Jesus. É você falando com Ele, Deus, eu abstenho da minha vida, dos meus desejos, dos meus sonhos, para fazer aquilo que o Senhor quer. No meu serviço, uma menina lá já deve estar com uns... Eu estou com 18 anos de serviço lá. Ela deve estar com uns 16 anos, 15 anos. Funcionária pública. Vai largar para ser missionária. E aí eu ouvindo, que eu estava no meio da conversa lá, eu ouvindo a outra falando assim com ela. Nossa, mas eu fico pensando em quando você ficar velha, você vai para o SUS. Hoje você tem plano de saúde. Hoje você tem salário, tem 13º, você consegue pagar um carro, uma casa, o que você quiser conquistar, você conquista, porque hoje você tem salário. Mas ela falou, não, eu vou fazer aquilo que Deus me chamou. Olha para você ver, coração voltado a Deus. E te falo o seguinte, nem evangélica ela é missionária católica. Olha para você ver. Porque quando a gente fala missionária, a gente fala evangélico. Ela é missionária católica. E é uma mulher íntegra. Eu a conheço tem muitos anos. Íntegra, não tenho que falar isso aqui dela, que é a Desabone. Vai largar tudo. Vai largar tudo. Se precisar ir para o SUS, vai para o SUS. Mas ela fala, olha, minha confiança está no Senhor Jesus Cristo. E eu falei, irmão, vai mesmo, se Deus te chama, vai. Não olhe para trás, vai, faça aquilo que Deus está te chamando. A gente tem que parar e pensar, porque um momento da nossa vida, Deus pode pedir algo para nós. E você vai estar disposto a largar aquilo para seguir a ordem de Deus? Se você não tiver com uma vida firmada na rocha, no Evangelho, uma vida santificada, você vai ficar lá, não sei não, Senhor. Vai ficar igual o jovem rico. Ah, não sei não, Deus. Sei não, Jesus. Eu posso pensar? Posso pensar? Imagina, Deus falando, vai. Aí você fala, posso pensar? Se eu não tiver uma vida firmada na palavra, meu irmão, a dúvida vai bater no meu coração, porque as coisas de Deus trazem certeza. Quando nós temos certeza ali que nós estamos, quando nós estamos na presença de Deus, firmes na presença, no Evangelho, como diz a palavra, firmados na rocha, o que acontece? Nós temos certeza da salvação, nós temos certeza do Deus que nós servimos, nós temos certeza que mesmo no meio da tribulação a vitória vai vir. Não é verdade? Porque nós temos uma fé, não uma fé natural, mas uma fé sobrenatural. Nós temos uma fé inabalável. E essa fé traz uma paz que excede todo entendimento. Você vai ter uma paz no seu coração que excede todo entendimento. Que as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus do céu, ela está passando por isso, mas que paz que essa mulher tem, o que esse homem tem? Como que pode? Mas nós sabemos como que pode, porque nós servimos ao Senhor. Abram, por favor, lá em João, capítulo 4, versículo 23. Estou quase acabando. Tá, quando o pastor fala isso, demora mais 1 hora, né? Ainda mais se for o pastor Walter, né? Que ele falou que se deixar, ele fica umas 3 horas aqui pregando. Mas vem a hora, e já chegou, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém?
Outra coisa que leva à nossa santificação é a adoração a Deus. O que é adorar? Adorar é você estar prestando culto, você está honrando algo, vou trazer isso para significado de dicionário. É você estar prestando culto a alguma entidade religiosa. E nós prestamos culto a quem? Ao Senhor Jesus, ao Deus Criador de todas as coisas. E nós temos que ter essa atitude de adoração, nós temos que adorar o Senhor o tempo inteiro. Quando você vier para a igreja, no louvor, adore a Deus com todo o seu coração. Adore. Adore com todo o seu entendimento, com todo o seu amor. Coloque um louvor na sua casa, vai adorar a Deus. Os anjos o adoram o tempo inteiro. Os anjos o tempo inteiro estão adorando ao Senhor. Se entregue totalmente a Deus na adoração, meu irmão. Exalte o nome de Deus, exalte Jesus por quem Ele é. Agradeça-o pelas coisas que Ele tem feito em sua vida. Se humilhe, se prostre diante dEle. Derrame os seus pés ao Senhor, seu coração aos pés do Senhor Jesus. Essa adoração nos leva também a termos intimidade. Nos leva a termos intimidade. Então veja a importância de um ministério de louvor que está no altar de Deus, cantando, louvando a Deus, de estar preparando o coração das pessoas, quebrantando para adorar a Deus. Olha a importância deles estarem em santidade. A importância deles viverem uma vida santificada ao Senhor. Olha a importância. Quando você estiver na sua casa, vai adorar a Deus. Vai adorar. E você percebe que quanto mais você adora a Deus, mais você começa a adorar e você não consegue parar mais. Deixa o Espírito Santo te envolver nessa hora. Deixa o Espírito Santo te abraçar. Deixa Ele te guiar nesse momento de adoração. Não fique preocupado com palavras que você vai falar. Não. Deixa o Espírito de Deus te envolver. Deixa Ele te guiar nesse momento. E você adora a Deus, irmãos, não é só no momento que você está cantando ou ouvindo uma música, mas também com a sua própria vida. O seu jeito de agir, o seu jeito de ser, o seu jeito de pensar, o seu modo de pensar, isso também é um momento de adoração a Deus. Você tem buscado a sua santidade? Não responda para mim, responda para você mesmo. Você tem se abstido todos os dias do seu eu para se tornar santo, porque santo é o nosso Senhor? Veja que nós lemos lá em 1 Pedro que Deus fala, Deus manda, Pedro escreve lá, guiado pelo Espírito Santo, que nós temos que ser santo, porque santo é o Senhor. Santidade. Nós, pecadores, tem como nós sermos santos? Tem. Através do arrependimento e de todos esses passos que eu falei para você. Nós buscamos a santidade, mas quem nos santifica é o Senhor. Fiquem de pé, por favor. Nós nos santificamos, irmãos. Santificarmos não é só não pecar. Não é só não pecar. Mas é todas as vezes que você pecar, você se arrepender, pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar. É você decidir abandonar o pecado para viver uma nova vida, andar em novidade de vida. Sempre buscar o arrependimento pelos seus erros. É você se alimentar diariamente da palavra de Deus. Se entregar em oração e jejum. É adorar a Deus com o seu coração e com a sua vida. E o mais maravilhoso de tudo, que todos nós podemos nos tornar santos. Isso não é exclusividade para uns e outros, são para todos. Gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor para estar louvando o Senhor. Entre em espírito de oração e agora, vai aproveitar esse momento. Aproveite esse momento. Não perca essa oportunidade de adorar ao Senhor. De se entregar para Ele mais uma vez. Lembre sempre do que Ele tem feito na sua vida. E Ele pode fazer muito mais do que Ele já tem feito. Basta você se entregar para Ele. Busque a sua santidade hoje.
Se você está passando por algum problema, você está vivendo na prática do pecado, hoje é o dia de você se consertar e voltar para o Senhor, para os caminhos de Jesus. Não perca essa oportunidade.